Graça e paz, aqui é o professor Ricardo, do Ministério de Ensino da Casa de Oração, e desde agora eu agradeço à editora Cristã e Evangélica por nos autorizar a gravação dos vídeos das aulas, ok? Como nós estamos nas últimas aulas, eu quero fazer um pequeno resumo de tudo aquilo que aconteceu. Eu peguei as duas últimas aulas, então eu quero fazer um resumo de tudo aquilo que aconteceu. Eu fiz um papelzinho, quem quiser esse papelzinho aqui, me chama no inbox, me chama no particular que eu envio, tá ok? Envio para vocês o resuminho de Esdras, Neemias, tá ok? Então vamos lá. Só para recapitular. O povo é levado para o cativeiro babilônico, ok? Ele permanece lá por 70 anos. Depois, a Babilônia, ela cai. Deus entrega a Babilônia para o governo medo-persa, ok? Depois disso, o rei Ciro, ele ouve a profecia de Jeremias. E aí que ele leva o povo a ser libertado do seu cativeiro. Ele determina Judá para a volta de Judá para Jerusalém, ok? Para a reconstrução do templo. Esse retorno do cativeiro, ele ocorre em 3 levas. Ele ocorre primeiro sob a direção da liderança de Zorobabel, depois pela liderança de Esdras e depois sob a liderança de Neemias, ok? Só para deixar claro, é um resumo rápido. Os objetivos das voltas desses três retornos. O primeiro, de Zorobabel, para a reconstrução do templo. O segundo, Esdras, ele vai reintroduzir a lei no povo. E o terceiro, Neemias, para a reconstrução dos muros da cidade, tá ok? Na volta de Jerusalém, os samaritanos eles tentam fazer uma aliança com o povo judeu, mas o povo judeu se recusa, porque o próprio samaritano já estavam adorando outros deuses e eles não queriam essa espécie de ecumenismo acontecendo entre o povo. E depois o que vai ao desenrolar da história? Tem uma oposição na construção, a reconstrução do templo é interrompida, a reconstrução do templo recomeça no 2º ano do rei Dário, a construção do templo é concluída no 6º ano do rei Dário, ou Dario, né? E depois há uma paralisação da obra pelo rei Artaxerxes, que acontece em Esdras 4, capítulo 6 ao 23. A gente pode notar que entre esse capítulo 6 ao 23 existe um parênteses. Por quê? Porque Esdras ele interrompe a história e começa a contar uma outra história paralela a essa, só para dizer a dimensão do que estava acontecendo no reino todo. Depois ele retorna essa mesma história no capítulo 4, no versículo 24, ok? No capítulo 4 de Esdras, no versículo 6 ao 23, ou seja, ele só vai retornar para a história do que está acontecendo no versículo 24. Ele está contando uma outra história paralela entre os versículos 6 ao 23, ok? E depois disso, a gente encontra os reis da Pérsia que são mencionados nos textos de Esdras e Jeremias. Ciro, Dario, Assuero e Artaxerxes. E entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, há um parênteses de 60 anos. E esse parênteses de 60 anos é aonde acontece a história de Esther, ok? Estou resumindo assim bem rapidamente para a gente ganhar um pouco mais de tempo na nossa aula. E quem quiser, só me chamar aí no WhatsApp, tudo que eu passo o resuminho da aula, ok? Agora a nossa aula, ela vai pro... Nossa aula é a aula 16, o líder e o avivamento. Vamos lá. O interessante é que logo na introdução da apostilinha, ele cita 2 autores, J.I. Parker e o Dr. Martin Lloyd Jones, que são grandes 2 teólogos que eu tenho um apreço por eles também. Eles têm uma boa teologia.
E o que é mais engraçado é que logo no início ele fala assim: com as citações que destacamos, a simplicidade e a seriedade da necessidade de um verdadeiro avivamento hoje e continuamente, evidenciando a importância dos líderes para ser exemplos e conduzir o rebanho dentro da vontade divina. O avivamento legítimo começa com a liderança, pastores, presbíteros, diáconos, professores da escola bíblica, líderes de ministérios, a igreja toda. Atenção para isso. O autor da apostila ele quer dizer o quê? Que um avivamento ele começa de cima para baixo, porque é um movimento que vai contagiar desde o púlpito até o chão da igreja. Ok? Preste atenção na apostila. E qual que é uma questão fundamental? A apostila destaca 4 passos aqui, que são muito interessantes e eu concordo plenamente com eles. O avivamento é a compreensão da palavra de Deus, Neemias 8, do 1 ao 8. Na apostila, ela já dá um resuminho bem simples e bem rápido. Eu concordo plenamente com ela. Hoje em dia, é comum dos líderes pretenderem atender os anseios da congregação destituídos da autoridade da palavra. O rebanho tem fome da Bíblia, mas muitos líderes dão às suas próprias experiências uma propriedade indevida. O poder da palavra tem autoridade sobre manifestações do coração. Neemias 1:8. Após a construção do muro, o povo demonstra profunda fome e sede de Deus, com atitude geral e espontânea. Construíram um púlpito de madeira, pois queriam ser vivificados, avivados pela lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, não trouxe para o púlpito um show, testemunho de prosperidade ou uma onda de gritaria. Esdras trouxe o livro da lei, abriu o livro da lei e leu e explicou o livro da lei. Ou seja, um avivamento genuíno, ele começa pelo quê? Pela compreensão da palavra de Deus. Inúmeras vezes a gente não consegue evoluir na nossa vida espiritual porque a gente passa por textos que são maravilhosos na Bíblia e a gente não entende nada desses textos. E a gente não procura se aprofundar neles, não procura saber o que realmente aquele texto quer dizer. Então, um avivamento genuíno, ele começa o quê? Pela leitura da palavra de Deus. A leitura e o entendimento dela. Esdras não precisou fazer nada dessas modernidades que nós temos de hoje em dia. Muito pelo contrário, não sou contra isso, tá ok? Mas Esdras, para avivar o povo, o que ele trouxe de volta? A palavra. Simplesmente a palavra. E hoje as pessoas elas querem alimentar as pessoas enchendo muitas vezes de louvores que não são genuínos, não tem uma exposição teológica bíblica, louvores aguados, shows, teatros. Elas enchem a igreja com muito isso e determina pouquíssimo tempo para a palavra. Ou seja, o povo ele não está sendo alimentado concretamente. Se torna um alimento raso. E por isso que o povo não tem... a gente vê essas conversões da boca para fora. Por isso que muitos que se aceitam Jesus na igreja, muitos deles não ficam. Infelizmente pela falta de compreensão. Um segundo ponto, o avivamento e o regozijo na palavra de Deus. Aqui, ele cita um texto de Levíticos. Enfim, as palavras que acompanham, mais naturalmente a santidade, não eram somente justiça, retidão, mas também a glória e beleza, a força e a alegria. Diz Kinder, os muros completados, a multidão e a conveniência eram todos periféricos ou secundários. Ter entendido que Deus estava dizendo e que fez a ocasião. Era um passo da religiosidade cega para algum grau de comunhão entre o divino e o humano. A palavra fazia efeito. A alegria de Neemias contagiava o povo
a celebrar e dar a si mesmo, porque tinham, ó, no versículo 12, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Quando você entende a palavra de Deus, isso traz o que para você? Alegria, regozijo, entendeu? Porque aquilo que estava profundamente na Escritura, você entendeu. Isso traz paz no seu coração e alegria. Ou seja, não tem como a palavra de Deus, quando ela é entendida, ela não trazer alegria. Esse é um dos frutos dela. E as pessoas, por elas não entenderem, inúmeras vezes elas ficam decepcionadas. Falta um pouco de entendimento dessa palavra. E no terceiro tópico, avivamento e obediência à palavra de Deus. Neemias, do capítulo 8, do 13 ao 18. A festa dos tabernáculos, durante a qual o povo passava uma semana, esse daqui é um texto de Levíticos, tá? Passava uma semana habitando em barracas, era uma comemoração dos 40 anos que os israelitas passavam no deserto, cujo significado religioso seria de relembrar os israelitas que não passam de peregrinos do mundo, dependentes da provisão divina. A seriedade com que havia tratado a Escritura fez com que retornasse no dia seguinte junto a Esdras para atentarem nas palavras da lei. Versículo 13. Essas palavras sugerem algo a mais do que escutar passivamente. Como os cabeças das famílias de todo o povo, estes homens deveriam espalhar o conhecimento da Escritura através das famílias. Na verdade, o que descobriram há muito era negligenciado, até que acharam escrito na lei. Versículo 14 de Neemias 8. O que acontece aqui? A partir do momento que você escuta, entende, compreende a palavra e você se alegra, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai obedecer ela. Se uma pessoa diz que entendeu a palavra de Deus e essa palavra não te leva à obediência, então ela não entendeu. Isso não é um fruto do Espírito. Ela não entendeu a palavra. Porque como é que você pode ser, a sua conduta pode ser diferente daquilo que diz as Escrituras? Complicado, complicado. Às vezes a gente pede tanto para Deus um avivamento e quando ele vem, a gente não continua obedecendo. E é por isso que há outro esfriamento da igreja. O avivamento é a compreensão da palavra de Deus. E o que o avivamento produz? Qual que é uma das respostas que o avivamento produz? Olha no tópico 4, de Neemias 9, de 1 a 10 a 39. Naquele momento, era importante analisar o passado e aceitar o desafio futuro. E com o realismo daquela cultura, o corpo e suas vestes devem expressar a mesma auto-humilhação que as palavras e o tom de voz. Se queremos ter um avivamento completo em nossa liderança, precisamos de jejum, panos de saco em nós. Destaque: a resposta de todo o povo à palavra de Deus, eles se arrependeram e confessaram e estabeleceram uma aliança fiel. Ou seja, a compreensão da palavra de Deus, além de trazer regozijo, além de trazer uma empolgação, que Neemias empolgava o povo a continuar a reconstrução dos muros, ela traz também com que a gente se arrependa do mal que a gente faz, confesse ele, abandone a transgressão, porque não adianta a gente se arrepender e não abandonar a transgressão, e estabelecer uma aliança fiel com Deus. Isso é essencial, é essencial. E para concluir aqui essa aula 16, né, o líder e o avivamento, eu sempre peço a Deus para que Deus possa derramar da sua graça, do avivamento, sobre os pastores da igreja, sobre os presbíteros, o diaconato, os missionários. Por quê? Porque o avivamento é a compreensão da palavra de Deus. E muitas vezes a falta dessa compreensão não nos leva a dar passos maiores na nossa fé. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida dentro da igreja, mas cego espiritualmente.
E a gente não pode ter isso. A gente tem que ler a palavra, se tem algum texto difícil, procurar entender esse texto, aplicar esse texto, viver esse texto. Aí a gente vai ter um avivamento profundo. E o avivamento, ele tem um efeito contagiante. Ele vai passando de um para outro, um para outro, um para outro. Daqui a pouco a igreja inteira está unida, está em chamas, está querendo viver verdadeiramente a palavra de Deus. Então, se vocês querem ter um avivamento profundo, busquem esse avivamento nas Escrituras. Amém? Desde já eu agradeço pela oportunidade dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula, que é a nossa última aula. Amém? Deus abençoe.